Irmãos, vamos dar início, vamos orar, começarmos. Bondoso Deus, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de tomarmos a Escritura e meditarmos nela, pela graça de Deus derramada sobre nós nesse dia. Se conosco, Redentor e Salvador nosso, que oramos em nome de Cristo. Amém. João capítulo 12. Evangelho de São João, capítulo 12. Vamos ler o verso 26. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora lemos a palavra e pedimos que ela seja aplicada ao nosso coração. Carecemos de Ti. Em nosso estado de queda, pedimos que a Tua graça superabunde em nossas vidas. Dar-nos entendimento da Escritura, dar-nos, pela operação do Teu Espírito, aplicá-la ao nosso viver. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Há algumas características deste verso. A primeira é que Jesus está falando que o seguidor dele, o discípulo dele, e João usa muito essa palavra, discípulo, é alguém que serve. E assim começa o verso: se alguém me serve. O serviço, ele é prioritariamente a Cristo. Nós servimos Cristo. Nós não estamos interessados em servir ao homem prioritariamente. Secundariamente, é o objeto do nosso cuidado. Mas por que cuidamos do outro? Por causa de Cristo. Ele é o motivador, né? Aí, então, o próprio Cristo diz assim, siga-me. A expressão siga-me aqui não é um chamado para ir atrás, não é um movimento. Ele está falando do comportar-se como ele se comportou. Ele mesmo diz, eu vim, então eu assumi a forma de homem, habitei entre vocês, e com qual propósito eu fiz isso? Servi-los. Assumi a forma de servo. Então agora ele diz assim, venham e façam isso. Sirvam. Então se vocês são meus servos, façam como eu fiz e sirvam. E aí a parte última do versículo ele diz, onde eu estou, ali estará também meu servo. Cristo está entre o seu povo, no meio do seu povo, no seu povo, e é aí que os servos estão. A Rosário nos ajuda nisso. Quando na semana passada nós começamos a destrinchar a hospitalidade, quando na página 46 ela diz assim, mas a hospitalidade radicalmente simples deve ser firmada e imensa em graça, participação na igreja, oração e jejum em privado, momentos a sós, arrependimento, leitura bíblica, memorização da Escritura e cânticos de adoração. Não há como exercer hospitalidade se não for firmado, e a expressão firmada aqui é de ter um firmamento, tá? O firmamento é a estrutura que nós conhecemos como alicerce. Então, aonde a nossa hospitalidade deve ser alicerçada? Dó. Eu tenho dó do fulano, é isso?
Pena. Eu sinto tanta pena, né? Ou então, peso de consciência, né? Ai, eu tenho que ajudar. Se eu não ajudar, ninguém ajuda. É assim? Por obrigação religiosa. Eita, tem um campo lá no... Eu acho que, agora eu estou puxando de memória, eu acho que no envelopezinho lá da sociedade interna tem um campo lá, ação social, não tem? Ah, eu tenho que preencher aquele quadradinho, então eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar uma roupa para alguém, eu vou lá e marco, porque vai ficar feio levar em branco, né? É por status social / religioso. É por isso? Não. Ela é firmada nesses princípios que nós vamos entendê-los agora na nossa caminhada cristã. E o primeiro que nós vamos entender hoje é esse daqui, que é muito importante. Qual é? Participação na igreja. E eu começo então com o nosso principal documento, que é a Confissão de Fé de Westminster. Ela fala sobre participação na igreja. Quando lá do capítulo 26, a comunhão dos santos, os teólogos de Westminster ensinaram o seguinte: todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição e na sua glória. Vocês perceberam aqui a ideia lá presente no texto de João? Segue-me, vem comigo e participa comigo do meu ministério. Então os teólogos começaram a dizer assim: todos os santos, todos que foram separados para servir a Deus, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça. Tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estão unidos uns aos outros no amor. Participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Essa parte final aqui é interessante. E estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares. É uma obrigação, não é uma opção. Na Bíblia, não existe a palavra voluntário. Essa expressão não existe. Na Bíblia não tem voluntário. Não existe em nenhum lugar essa expressão em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Mas no Antigo e Novo Testamento há muito, mas muito uso da expressão servo. Claro que há contextos no qual é o servo doméstico, né? Mas eles, em muitos momentos, autores bíblicos usam a ideia de servo para denotar o crente. E aí deixa de ser aquele servo comum para ser agora uma expressão de vida. Bom, em segundo lugar, a seção segunda diz assim: os santos são, pela sua profissão de fé, por isso tem a obrigatoriedade pública, profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à mútua edificação. Olha a nossa fé. Olha o que a fé presbiteriana declara. São obrigados. É uma obrigação. Não é uma opção. Bruno, você só dá comida na sua casa quando você quer. Essa semana eu estou com vontade, vou comprar comida aqui para a Lidiane, vou deixar ela comer. Mas outra semana eu não estou com vontade, não vai comer ninguém nessa casa. É assim? Claro que não, né? Você, por ser o pai, o esposo, o que você é obrigado a fazer? Suprir.
E não é algo assim, ó, esse mês eu não quero que se virem, né? Ele é obrigado. Mas é uma obrigação de encargo, mas feita por amor. Então, os crentes são obrigados, mas é uma obrigação que a gente vai ver é resultado de amor. Eu sou obrigado, mas é porque eu amo. Então é o meu encargo, meu dever. E aí os teólogos continuam e dizem assim: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade, comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Então, ela estende-se no culto a atividades espirituais outras e às necessidades físicas. É amplo. Então, eu tenho que chegar aqui e aí observo que alguém tem necessidade espiritual. Eu tenho que servir. Se a pessoa tiver necessidade física, eu tenho que suprir. Então, em um eu sirvo de forma espiritual, o outro eu sirvo de forma física. No culto, em exercícios outros e fora. Então, é assim. Aí a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana, falando dos deveres do membro, na letra E, diz assim: participação dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive as assembleias. É um dever. O crente tem dever de participar dos trabalhos, das reuniões e das assembleias. Por isso, quando nós estamos pensando em termos de uma hospitalidade que é radicalmente simples e ela deve ser firmada imensa em graça, a primeira coisa diz respeito a participar na igreja. A baixa participação nas atividades da igreja revela mais que insatisfação. E essa semana uma editora publicou um postzinho no Instagram sobre a sua igreja. E aí ele falava lá várias coisas sobre a igreja. Em geral acontece assim. A igreja, o pessoal não bate palma, pastor, no louvor. Ele está insatisfeito, não está? Bata palma. Eu acho que começa em você batendo palma. Na igreja não tem isso. Comece fazendo. Então é mais que insatisfação. Porque se for só a insatisfação, é possível mudar, não é possível? Comece mudando. Comece fazendo. Revela e demonstra que aquela pessoa é rebelde. Domingo, nós tivemos excelente exposição de um teólogo da Samambaia Sul, teólogo diácono Bruno. E o Bruno estava falando sobre aquilo que Hebreus fala, que é liderança da igreja e nos submetermos à liderança na igreja. Não existe possibilidade de vivermos sem governo. Toda estrutura de vida tem governo. Você cresceu sem pai e sem mãe, Rogério? Você cresceu, Elias? O senhor, seu Maurício, viveu a vida toda sem polícia. A polícia nunca multou o senhor, nunca vigiou a rua onde o senhor mora, né? Claro que tem, né? Tem polícia, tem papai, mamãe. São governos, não são? Eles não vigiam? Eles não colocam ordem na sociedade, eles não regram a nossa vida,
não estabelecem princípios, nos vigiam, nos corrigem. Na vida espiritual também é assim. Aí Deus estabelece governo. Agora, um filho que é rebelde contra os pais, ele vai pagar um alto preço, não vai? No mínimo, ele perde o afeto dos pais. A criança que nunca se submete, no mínimo, ele desanima os pais, e os pais dizem assim, deixa pra lá, esse menino não escuta. E o mais grave, ele vai apanhar um bocado. Algum cidadão que se rebela contra a polícia vai pagar um alto preço, não vai? Desde ser constantemente multado, até ser conduzido para cadeia, ou até ser morto por um tiro. E alguém que se rebela contra a autoridade eclesiástica? Então tem muita gente que fala assim, eu não gosto de participar na igreja porque tem que se submeter ao conselho, à junta diaconal, ou à diretoria da sociedade, ou de um ministério. Eu não gosto de ninguém mandando em mim. Vocês já viram isso? Então, a rebeldia é um dos primeiros motivos pelo qual a pessoa não quer participar na igreja. Ele não quer se submeter. Por exemplo, o nosso sistema presbiteriano, ele diz que só tem um cabeça da igreja. Quem é? Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E ele governa a igreja. Agora, para governo da igreja, ele usa os oficiais da igreja. Então, o oficial não é o último patamar, né? Quem é o último patamar? Cristo. E aí, buscando o teólogo Diácono Bruno, vem um óculos descendo, né? Quando o pai da igreja diz assim, se vocês se rebelam contra a autoridade foi instituída, os apóstolos foram instituídos por Cristo, Cristo foi enviado pelo Pai, então, em última instância, eles rebelaram contra Deus. Então, quando eu me recuso a participar porque eu não quero me submeter, porque vai ser trabalhoso, porque não sei o quê, e realmente é assim, a primeira falta de participação é por causa de rebeldia. Então, um servo, e agora eu vou trazer para a linguagem moderna, para vocês terem mais noção, o sistema de servidão que é usado no Novo Testamento não é aquele que a gente tem na nossa mente, que é da escravidão moderna. Não é aquele sistema lá, era um outro sistema aqui. Havia 3 formas de alguém ser escravo. Ele podia estar pagando uma dívida que ele possuía e não tinha condição financeira de pagar, então ele se oferecia como servo até que fosse pago. Então era meio que voluntário da parte dele. Falou, vou pagar. Vai no restaurante como tem como pagar, e aí o pessoal vai lavar prato, né, para poder pagar. Então ele é um servo trabalhando para pagar serviço. Ou ele podia ter sido fruto de uma guerra e ter sido feito prisioneiro, e aí ele precisava agora pagar com serviços, ou ele podia ter nascido filho de alguém que devia, e aquela pessoa ter morrido, ou a dívida ser muito grande, ele ter que continuar pagando, ele era propriedade, até que fosse liberto. Então, era algo bem diferente, havia envolvido ali uma honradez. Eu preciso pagar algo que é devido, então eu vou fazê-lo servindo. O servo, então, nunca chega a falar assim, eu não quero fazer, não existe isso. É igual um empregado contratado, né? Mas eu contrato o Rogério e falo assim, você vai todo dia limpar meu carro. Vou te dar tanto. Ele não está fazendo um contrato comigo que ele vai servir limpando o carro? Aí eu chego com um carro muito sujo, ele, não vou limpar não, está muito sujo. É estranho se eu contratei ele para se tornar o limpador, por que agora ele se recusa a limpar? Então o servo não pode fazer isso. Muito trabalho, muito difícil. É algo que é devido. Ele está ali por causa daquilo. Então, nós somos servos. Abra lá de novo no capítulo 12 de João, para você ler novamente comigo o texto. João capítulo 12.
Observe o que Jesus declara, verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. A expressão meu servo denota propriedade. Por isso que o apóstolo São Paulo, na epístola ensinando, diz assim: quando você for fazer alguma coisa, não faça como que aos homens, mas para o Senhor. Porque é Ele que servimos. Então, quando eu me torno rebelde contra a estrutura existente, e nós sabemos que a igreja é dada por Ele, estabelecida por Ele, na sua estrutura orgânica, Ele coloca sobre a igreja oficiais para governo dela, e em última instância ele é o cabeça. Então toda rebelião contra a estrutura orgânica, toda rebelião contra aqueles que são colocados como liderança, é rebelião contra o cabeça. O meu servo estará ali. Então eu consigo imaginar a cena na cabeça de Jesus. Ele andando e o servo atrás. Meu pai foi mordomo muitos anos na casa de oficiais. Então ele disse que uma das coisas prioritárias era ficar invisível, para eles terem comodidade na mansão. Então, você se oculta o máximo que você puder para não tirar a privacidade, mas esteja sempre pronto para ouvir. Souza, ele, opa, a madame está chamando, eu tenho que ir lá correndo. Alguma coisa ela vai requerer. Então, o servo de Jesus, onde eu estiver, ele vai estar comigo. Porque ele é meu servo. Então, quando eu entro em rebelião, eu digo assim, eu não quero mais servir. Isso pode vir com várias conotações. Eu não quero cargo, porque dá trabalho. Ele está dizendo, eu não quero servir. Eu não quero liderança, porque onera. Ele não quer servir. Eu não quero ir para o ministério e tal, porque fulano é chato, ele não quer servir. Eu quero só ir na igreja e usufruir das benesses. Elias vai ser meu garçom, vai expor vinho para mim. A Fátima vai ser minha empregada, cuida das minhas crianças. Pastor, ser meu empregado, vai me entreter. Tiago Cedro, meu empregado, ele toca para mim, para agradar meus ouvidos. Os diáconos são meus servos, cuidam do meu carro, limpa o banheiro se sujar. E ele fica ali sendo servido. O grande problema é que todos nós somos servos de quem? De Cristo. Aí agora, é claro que na estrutura dos servos, nós nos servimos uns aos outros. Então a rebelião, ela é em última instância contra o cabeça e ela é manifesta nessas estruturas. Eu só venho para ser servido, o que já contraria o princípio. Você é servo e você não veio para ser servido, você veio para servir. Se ele era realmente aquele que deveria ter sido servido, mas ele diz assim, eu abro mão dessa estrutura para assumir a forma de servo. Eu vim não para ser servido, mas ele devia ser servido, mas ele diz assim, eu abro mão e agora eu sirvo. O que nós devemos fazer? Ele, siga-me. Então, se ele diz, faça o que eu fiz, eu não vou ser servido, eu abro mão, eu não tenho direito, para servir, que é o que é devido mesmo. Por isso que ele diz, servo inútil. E por que ele está dizendo que o servo é inútil? Porque o servo chegou e falou assim, eu fiz não sei o quê. Ele falou, olha, você tinha que fazer isso mesmo, não é novidade nenhuma. Esses dias, brigando com a Clarice, recolhi alguns brinquedos. Clarice, pega os brinquedos. E era assim, muito mesmo, sabe? Aí ela foi lá e pegou 2 brinquedos. Olha aqui, papai, eu peguei. Eu falei, você tinha que fazer isso mesmo. Não está nada fora do normal. Pelo contrário, está aquém.
porque só pegou 2 de milhares que estão espalhados. Então, nossa tendência é fazer o quê? Olha, aí não serve inútil, você só fez aquilo que você deveria mesmo fazer. Não fugiu à normalidade. Então, não se ufane de algo que é natural, normal. Faça, porque tem que ser feito. Outra questão que muitas vezes aparece é falta de amor cristão. Quando eu não participo na igreja, quando eu não me envolvo na igreja, eu estou declarando que eu não amo o meu próximo. Porque servir é uma expressão de amor. Cuidar do outro é uma expressão de amor. E ao me recusar a servir, a participar, eu demonstro falta de amor. E muita gente faz por obrigação. Aquele conceito que eu falei ainda agora há pouco de status social / religioso. Fulano, hoje você vai tocar, né? Então Aí o pessoal até brinca, tinha uma história do rapaz, eu já não quero ir para a igreja, e a outra pessoa está com ele e fala assim, mas você tem que ir. Não estou com vontade, você tem que ir. Aí ele, estou tão cansado, desanimado, me dá uma única razão para ir, você é o pastor. Então, às vezes a gente fica assim, né? Não, tem que... Hoje eu conversava com um pastor amigo meu, de manhã cedo, e uma situação veio sobre a vida dele, e ele se sentiu assim, desanimado, impedido de cuidar das pessoas. Eu falei assim, olha, não dá para fazer esse serviço por marcar quadradinho, sabe? Aí eu fiz, não dá para fazer assim. Porque são questões eternas. E muitas vezes a vida das pessoas está envolvida. Então tem que ter o coração. E há impedimentos muitos, né? Se você estiver enfermo, se você não estiver bem espiritualmente, emocionalmente, você fica restrito. Então não dá para ir lá e simplesmente fazer só bater o ponto, né? Falar nisso, eles têm que pôr um relógio de ponto aqui na entrada do gabinete com digital para eu chegar. É assim que funciona o Ministério Pastoral? Aí o Elisa lá, computador, bateu o ponto. Vamos hoje um pouco atrasado, né? Descontar um pouquinho, né? Por que não dá para fazer isso? Que é uma relação de doação. É por isso que tem uma súmula vinculante do Ministério do Trabalho que define que não há vínculo empregatício dos ministros presbiterianos com a IPB. Porque a nossa doutrina diz que os pastores se dedicaram em vida. Não é emprego, é dedicação. Houve uma dedicação por vocação. E ele serve. O que a igreja faz em troca? Oferta. Ela não paga salário, ela oferta. E a expressão utilizada são congruas pastorais. E se no próximo mês a igreja não quiser dar? Não tem obrigação nenhuma. E se eu for para a justiça, não ganho nada. Porque o juiz vai olhar o documento lá e vai falar assim, o senhor não tinha vínculo empregatício. Não existe. Eu, por uma estrutura de aproveitamento do tempo, entro às 14 e tenho horário a cumprir, só para me organizar temporalmente. Mas não existe esse movimento igual em trabalho que você precisa cumprir carga horária, né? Ou ter aproveitamento, né? O que você produziu hoje? Eu fiz isso aqui. Não existe essa relação. A mesma coisa diz respeito à minha participação na igreja. Por isso que a gente não pode reduzir ela só a vir no culto. Apesar da nossa Constituição declarar aqui quais são os deveres dos crentes, ela diz assim, letra I, participar dos trabalhos, reuniões da sua igreja, inclusive as assembleias. Esse termo é pobre, né? Participar. Você já participou de algum jogo do Palmeiras?
já como torcedora, né? Agora, se você não tivesse torcido aquele dia, o time ia ganhar ou perder? O pastor não ia mudar nada, porque depende de quem estava lá chutando, né? E quem estava defendendo, da estrutura tática do time. Mas ela participou, vocês concordam comigo? Foi lá e gritou, né? Então, às vezes, a gente fica pensando que participação é só ir no culto. Eu participei, domingo eu fui, pastor e tal. Cheguei lá às 19h31, 1 minuto de atraso, então não conta, né? Fiquei até o final. Saí de lá, era 21h02. Participou. Por isso que é importante ver o que diz a letra B do artigo 14. Honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. Honra é algo que é do interior. Honrar e propagar o evangelho com a vida. Olha, envolveu coisa mais profunda que só a participação. Honra e vida são denotações do meu ser. Aí eu pergunto, você está cumprindo a letra E? Se a letra B vier antes. Então, ao vir e ao me envolver na igreja, eu tenho que honrá-la e eu tenho que usar a minha vida. Não é só algo externo e aparente. Então, às vezes eu falo no culto, brincando, por causa da perca de capacidade visual, aí lá nos últimos bancos eu já estou vendo embaçado, e às vezes fica difícil definir quem é quem. O pastor está dando falta e tal, e o pessoal, o pastor faz chamada. Sim, eu faço chamada. Por quê? 30% de falta reprova, é? E esse mês o Rogério não passou matéria, sermão do culto noturno, reprovado. É assim, Rogério? Não, sua mãe nunca recebeu seu boletim da igreja, né? Não é isso. Por que que eu faço? Porque me ajuda a ter controle e falar assim, poxa, o fulano tem tanto tempo que ele não vem na igreja e está faltando, alguma coisa está acontecendo. É só isso. Porque se você vem à atividade fixa ali, não significa participação. Quando é que participação e envolvimento acontece? Quando o amor é expresso. Quando você prepara uma lição com carinho, com cuidado, quando você visita o outro, quando você se envolve no ministério, quando você se apresenta dizendo assim, eu quero me oferecer para um cargo, uma função, um ofício. Você estuda, você aprende, você serve, você se envolve, você está ali. Então não duvide que às vezes acontece, a pessoa chega aqui e fala assim, pastor, hoje as coisas não estão bem, estou mal. Aí você começa ali a ouvir a pessoa, aí de repente a pessoa que era responsável pelo portão passa do lado, essa conversa que não acaba. Fala alto mesmo para você ouvir, né? Aí a pessoa, eu acho que eu estou atrapalhando, né? A pessoa, não, calma. Não, deixa, é só minha vida que está em jogo, não tem problema não, eu vou embora. Puxa vida, o cara quer ir embora para casa mais cedo para assistir os gols do Fantástico. Não tem amor envolvido, ele está ali, mas não tem amor. Amor é quando ele permanece em disposição total a ponto de, se precisar levar, eu levo, se precisar fazer alguma coisa, eu faço. Qualquer coisa para o bem do outro, eu estou aqui. E tem alegria, tem disposição, tem envolvimento natural e de prontidão. Eu estou sempre pronto. Você não precisa ir atrás e falar, vem aqui, por favor, ajuda. Ele vai lá e diz assim, o que precisa? Esse é um amor cristão. E outro aspecto que envolve muito essa parte do amor cristão é que sempre vai envolver algum tipo de perca da sua parte. Você vai perder o tempo que você pensa que é seu e não é. Você vai perder valores, porque você vai ter que investir. Que a igreja paga a senhora, dona Fátima, no departamento infantil? Só não recebeu esse mês. Ô Elias, tem que passar os 9 mil reais dela. Só está recebendo, tá, dona Fátima? 9 mil contra cheque, livre de imposto? Claro que não.
Mas já colocou algum dinheiro, não já? O dinheiro que ela usa para vir do bolso dela, a igreja não paga transporte. E às vezes ela tem que vir mais vezes do que as atividades oficiais. Às vezes tem que fazer alguma coisa e ela, não vou procurar a igreja, eu mesmo vou fazer aqui, e compra, faz, e desenvolve ali. E está dando, sem ganhar. Recebe nada. Recebe nada. Então, a doação, a entrega, a tempo envolvido, a custo mental, porque você precisa planejar, fazer, desenvolver. Então, aquele momento que era para você estar ali, às vezes, descansando, final de semana, está envolvido ali fazendo, servindo, cuidando, amando. Então, o amor envolve todas essas práticas que precisam acontecer naturalmente, sem que alguém chegue e faça. Por quê? Eu sou servo. E um servo, ele é naturalmente propenso a servir o seu senhor. E quando ele serve, ele não se ufana, porque se acontecer, ele ouve do Senhor: servo inútil, você só fez o que você deveria fazer, que era servir. Então não pode ter esse ufanar, né? Eu fiz. Não, um servo serve. É natural dele, ninguém vai louvá-lo, né? Obrigado, servo, porque você veio aqui fazer o serviço. Não. Ele naturalmente desenvolve, porque ele é próprio. Outra característica, não há busca do interesse próprio. Nós estamos num mundo em que satisfação é muito importante. Você já participou de pesquisa de satisfação do cliente? Você está feliz? Você foi bem servido? Você voltaria a comprar aqui ou comprar esse produto? E se você diz um não, o que acontece com quem te serviu? A máxima é: o cliente tem sempre razão. E aí ele vai ouvir o cliente e tentar agradar o cliente. Na igreja não funciona assim. Não há satisfação na minha pessoa no que é feito. Quem é que é satisfeito? Jesus disse: meu servo. Quem é que tem que ser satisfeito? Cristo. Então, ao participar na igreja, o que eu busco? Bem-estar, Elias? Você sai daqui no domingo, hoje o pessoal me louvou, a música foi por Elias, né? Vocês já viram isso em algumas igrejas? Meus irmãos, hoje é o aniversário do irmão fulano. Aí o irmão fulano vai lá na frente, o pessoal fica tudo assim. Ele gosta do hino tal, vamos cantar o hino tal para ele? Qual é o hino que você gosta, Elias? Então, vamos cantar o Tu És Fiel por causa do Elias hoje. Aí todo mundo canta o Tu És Fiel por Elias. Aí agora o pregador vai pregar. Hoje eu vou pregar sobre as qualidades do profeta Elias. Por causa de você, Elias. Aí o Elias já está todo cheio, né? Poxa, a música foi para mim, pregação é para mim. Nossa. Aí no final, gente, agora vamos inaugurar uma placa do salão, agora salão social Tio Elias. Elias, agora ficou bom o negócio, não ficou, Elias? Eu já vi gente ganhando placa no culto. A música era que ele gostava. A pregação foi em torno dele. Participação na igreja não é para mim, é para ele. Meu servo. Então, quando eu participo procurando o quê? Total, plena satisfação do meu Senhor. Eu tenho que agradá-lo. Tenho que agradá-lo. Então, vocês querem ver? Eu vou agradar o Rogério agora. Rogério, a melhor força militar é o exército. Faz ela, ele pega marinheiro, fuzileiro, torce assim, ó. O melhor time é o Flamengo. Ele pega o Fluminense, bate 30, 40 gols. Estou só te agradando, não tô, Rogério? Claro que não. O Rogério fala assim: pastor, torço pro Fluminense. Pastor, eu servi minha vida toda na Marinha, fuzileiro.
Então, eu só desagradei ele. Aí eu venho na igreja para servir e fico, eu queria fazer era desse jeito aqui. Não, espera aí, como é que Cristo quer? Não é como eu quero. O que agrada a Cristo? Como é que ele pediu que seja feito? Como é que ele deseja que seja feito? Olha o final do versículo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Tem algo que vem até nós? Tem. Mas quando? Quando ele é servido. Então, se eu sirvo a ele, o Pai honra. Mas nós estamos querendo honra para serviço a nós mesmos. Eu não posso ser o condecorado por si mesmo, né? Vai na frente do espelho, você é uma excelente pessoa, estou te dando uma medalha hoje, coloque em mim, olhe para mim. Não, eu recebo a honraria de outro. E ele está dizendo, o Pai vai honrar você, mas quando que ele vai te honrar? Quando você serve o Filho. Então, minha participação na igreja, por isso que a Rosária está estabelecendo que a hospitalidade radicalmente simples começa com participação na igreja. Porque senão a gente começa a fazer assim, poxa, ninguém viu que eu dei uma cesta básica. Como é que eu faço? Eu já sei. Fulano, você quer a cesta? Quero. Então, domingo, 9h30 da manhã, lá na QS 414, Conjunto B, lote 1. E a pessoa vem para o culto, chega aqui, aí ela, entra, senta aqui. Aí, de repente, no meio do culto, levanta a mão. Pastor, é só um minuto, me dá o microfone. Hoje eu vou entregar uma cesta básica. Fulano, vem aqui. A cesta está aqui, receba a sua cesta, tire proveito, tal, coma, né, se sacie. Gente, eu estou muito feliz de dar essa cesta básica. O que ele está querendo? Se promover. Então não duvide que tem isso. Tem pessoas que ficam magoadas porque ninguém reconheceu. Ninguém viu o meu trabalho. Agora eu te pergunto, alguém tinha que ver? Não. Eu gosto muito do princípio estabelecido em Romanos. Dar honra a quem merece honra. Em primeiro lugar, quem é que merece toda a honra? Deus. Mas eu também não deixo de reconhecer que honra é devida a outras pessoas. Mas não deve ser a motivação para fazer. Então vocês vão achar assim estranho, mas tem muita gente. Você menos vê, tá lá o fulano lá trabalhando, fazendo, aí de repente passa cara feia. Você, o que foi? Você chega lá, que foi, meu? Não, nada não, pastor. Não, tem uma coisa que você está com a cara. Ninguém viu que eu carreguei as cadeiras. Ninguém falou nada. Meu irmão, obrigado por você ter carregado as cadeiras. Mas só isso, obrigado? Mas você queria o quê? Não sei. Alguma coisa aí melhor. Ele quer receber algo pelo que ele fez. Ora, não é esse o caminho. Qual é o caminho da participação? Em primeiro lugar, é um estado de humilhação diante daquele que é o Senhor. Então, eu não posso ser rebelde. Eu tenho que ir lá e me colocar na condição de servo. O servo existe para servir. Então, ele não está fazendo nada de extraordinário. Então, não espere receber algo. Faça com gratuidade. Em último lugar, você não pode ter um interesse pessoal. Eu perdi, eu levei prejuízo, ninguém reconheceu, nada, não redundou em nada. Não espere mesmo isso. Porque ele diz que num momento futuro Deus o honrará. Que honra é essa? Eu acho que propositalmente, aqui é entendimento teológico meu, se for heresia, não deixem me queimar, tá? Só chibatadas eu acho que já vai corrigir. A Bíblia não diz o que é galardão. Eu acho que talvez seja piqui, né? Com frango. Alguns vão achar que é chocolate, Coca-Cola bem gelado. Bom, eu não sei o que é. Essas coisas são boas em si, mas não acredito que talvez seja.
A Bíblia não diz o que é galardão. A única coisa que ela diz sobre é que ele é eterno. Mas o que é? A gente não sabe. Nós vamos receber. Mas o que é? Não sabemos. Então, pelo que eu trabalho? Para agradar o meu Senhor. Você já imaginou? Eu quero contratar você para trabalhar. Qual a primeira pergunta que você vai fazer? Quanto que ganha? Não é? Tem alguém que trabalha de graça aí? Tem. Amanhã, 8 horas da manhã, lá em casa, que eu tenho serviço para você. Ninguém trabalha de graça. Então, quanto que é o salário? Quanto é que paga? E nos dias que nós estamos vivendo, tem um adiantamentozinho que você quer receber, né? Você não quer ir lá trabalhar e depois é R$1, R$10. Eu acho ruim quando alguém faz um trabalho e você, quanto que é? Ah, você que sabe aí. Não, se eu souber, é 50 centavos. Quem faz é que põe o valor ou sabe quanto que quer receber. Então, eu não tenho isso em relação ao serviço na igreja, porque é um galardão que vai me ser dado, eu sei disso, ele vai me honrar, mas o quê? Ele não declarou o quê? Então, eu não trabalho por isso, eu trabalho por amor a ele. Só isso. Mas ele vai premiar aqueles que o servem. Com o quê? Não sei. Sei que é bom, eu não sei o que é. Então, não é esse o meu objetivo é ele. Por isso que secretamente vai haver prêmio, qual a gente não sabe. É bom, a gente não sabe o que é. Talvez seja piqui com frango, Coca-Cola e chocolate no final. É coisa boa. E um café, né? Sem açúcar. Então tem prêmio, tem gratitude, mas não é esse o objetivo. As perguntas, então, que nós levantamos agora é: se eu quero ser hospitaleiro, eu preciso ser servo. Se eu quero ser hospitaleiro, eu preciso trabalhar sem esperar a recompensa. Se eu quero ser hospitaleiro, eu preciso servir a um Senhor que não seja aquele que eu presto hospitalidade. Não pode ser. Porque senão você começa a precificar as coisas. E aí não funciona. Eu tenho que dar preço ao meu serviço, porque eu vivo dele. Se eu estou vendendo serviço, eu vou pôr preço. E não é isso que a hospitalidade faz. A hospitalidade, ela serve em amor cristão, o próximo, para a glória de Deus. Então, eu não posso ter interesse. Tenho que ir lá e fazer, sem esperar recompensa, retorno, nada. Comece com o princípio de que eu vou fazer entregando. E o resultado? Nem me preocupo, eu deixo na mão de Deus. Positivo ou negativo, eu só faço. Porque senão você começa a fazer assim. A tendência com o tempo é essa. Você vai lá, ajuda 10 pessoas dando roupa. Na época do frio, eu vou lá, dou roupa de frio. Ninguém agradece. Aí eu começo a falar assim, não vou mais dar. Porque não... Então eu estou começando a precificar. Então eu não espero agradecimento, eu só visto o que está nu. E qual o objetivo investi-lo? Que ele uma hora ou outra pergunte assim, por que você ajuda as pessoas? Por causa do meu Senhor. Ele me ordenou que eu devo vestir o que está nu. Lembram dessa ordem de Jesus? Por que você visita os que estão presos? Você ganha um salário como capelão? Não. Por que você visita os que estão presos, os que estão enfermos? Porque o meu Senhor ordenou. Eu não estou esperando nada em troco dos que eu visito, porque Ele é que vai me galardoar no tempo futuro. E aí eu vou fazendo sem receber nada. E os dividendos vão sendo acrescidos em um momento futuro, porque Deus, o Pai, me honrará, me dando galardão. Vocês conseguiram pegar aí o porquê que a participação acontece? Não diminua ela a vir nos cultos, porque isso é até irrisório.
Mas entenda que a participação que ela está falando aqui é o envolvimento na vida da igreja com esse serviço. E aqui a gente é treinado para ir lá para fora. Você já serviu alguém dentro da igreja? Eu já. De muitas, desde campo espiritual a material. Então isso aqui me treina para quando eu sair para fora, eu exercer. Então, é a vida na igreja que me prepara para a vida fora da igreja. Por isso que a Rosário está colocando que o primeiro aspecto, quanto à hospitalidade radicalmente simples, ela deve ser firmada e imensa em graça. Primeiro, participação na igreja. Você tem participado na igreja? Como e de que maneira? A última coisa que eu tenho para colocar para você. Cuidado com a falsa aparência de serviço cristão. Como é que isso acontece? Eu venho, pego algo que vai ser de baixo custo, eu olho e falo assim, o que é que tem baixo custo? Aquilo ali, vai exigir pouco, vir pouco, fazer pouco, doar pouco, participar pouco. E eu faço e fico livre. Vamos pegar uma casa. A casa não precisa de manutenção e cuidado? Limpeza, organização? Aí a pessoa levanta de manhã cedo, corre e dobra o lençol da cama. Aí a mãe chega e fala assim, fulano, vem ajudar uma... Não, já dobrei o lençol da minha cama. Teoricamente, fez, não fez? Teoricamente ajudou? Agora eu pergunto, é suficiente numa casa, com toda a estrutura doméstica que a casa tem? É suficiente? É, Bruno? Eu pensei que você ia dizer assim, que eu ia morar lá. De manhã levanta, você dobra o lençol, aí agora é passar o dia no sofá, comida, roupa lavada, né? Televisão lá, tudo à vontade. Não, Bruno? Posso ir para lá? Fala assim, que vagabundo aqui não. Tem que lavar louça de vez em quando, porque você já percebeu que se você suja faz o teste, cara, suja um prato, um copo. Aí você coloca dentro da pia. Você vai na sala, quando você voltar, nasceu filhote. É impressionante. Ou espécie que multiplica igual coelho. Vai nascendo filhote, rapaz, a bicha vai crescendo e tal. E roupa também, não é assim? Mas eu só sujei uma camisa, quando você olha lá, tá cheio. A bicha se multiplica, tem filhote lá, doidado. Então eu tenho que fazer o quê? Ajuda a lavar a roupa, ajuda a lavar o banheiro, ajuda a lavar a louça. Você se envolve em múltiplas tarefas. Você não pode fazer só o que você gosta, né? Você tem que fazer coisas que também você não gosta de vez em quando, não tem? Então, ali há uma multiplicidade de tarefas com as quais você tem que estar envolvido. A igreja é assim também. Não, sabe o que eu vou fazer na igreja? Eu vou ficar só na porta. Vai ficar na porta em pé, o dia todo olhando os carros passando na avenida, tal, pronto. Já fiz minha tarefa, vai embora no final do dia. Você pode trabalhar em outras áreas, em serviços outros, e é bom mudar. Porque a pessoa vai ficando cansada, né? Esse ano, fulano, você vai ter um alívio, eu vou assumir essa tarefa, e você pode fazer uma outra coisa, vamos diversificar? Então, é esse envolvimento. Então, muito cuidado para você não chegar e falar assim, eu já ajudei. Não, fiz um negocinho ali e pronto. Tem que ter participação na igreja. Tem que se envolver na vida dela. Tá? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? É por isso que a Rosário está estabelecendo um princípio de sistemas que vão firmar a hospitalidade. Então, vocês olhem comigo como é esdrúxula a ideia de uma pessoa querer ser hospitaleira e não trabalha na igreja. Não fica estranho? Fica muito estranho. Vai lá, alguém vai fazer comida para 100 pessoas.
Aí tá lá o dia todo, uma panela gigante, no calor, cozinhando, fazendo, mexendo e tal, todo mundo lá cortando legume, quilos e quilos e tal. Aí no final de tudo chega um engraçadinho lá e fala assim: pode deixar que eu sirvo. E o pessoal, obrigado, ele, de nada. Obrigado, não, de nada, estão sempre à disposição. Você vai falar assim: ele não fez nada. Quem fez é quem estava lá na cozinha, cortando, limpando, preparando, fazendo. Então, sair para fora da igreja para fazer uma hospitalidade, propaganda, não funciona na igreja. Ela começa na participação no corpo. Porque outra coisa que nós já vimos e nós vamos continuar vendo é que a hospitalidade ela não é solitária. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa enferma, precisa de cuidado diário, e a Fátima vai falar assim: eu vou levar ela para minha casa, vou dar banho, vou dar comida, vou dar medicação. Se a Fátima, como membro da igreja, começar a fazer isso, imediatamente o resto do corpo vai perguntar: você precisa de algum apoio? Vai lá, porque eu estou aqui cuidando da fulana, está enferma, acamada, eu não posso ir no mercado. Não, então eu vou para você. Ela, olha, está sendo custosa a medicação, eu não estou conseguindo arcar. Não, a igreja vai comprar. O resto do corpo vai lá e dá apoio. Ela nunca fica sozinha. Mas é ela que está lá cuidando, ela que tomou a decisão de trazer, mas a igreja está atrás fazendo o quê? Cuidando. Quando nós tratamos daquele aspecto da adoção, lembram que eu falei? Você pode não adotar uma criança. E o exemplo que agora me foge o nome dele. Está aqui na ponta da língua. Ele é presidente do Baptist Southwest Seminary. E agora foge o nome dele. O que ele fala no livro lá, de adoção, é que, por exemplo, na igreja pode ter alguém que tem linha de crédito e aquela família lá não tem condição financeira, e de repente ele faz um empréstimo no nome dele para apoiar financeiramente a família que quer adotar, para que ela possa vir pagando de forma facilitada para ele. Ou alguém que disponha a ir lá e ajudar aquela família no cuidar daquela nova criança. Então, a estrutura da igreja está apoiando. E nós estamos nos apoiando em Deus e não em nós mesmos. Então eu tenho apoio da igreja, dos meus iguais, e me apoio em alguém que é maior, Deus. Tanto em motivo para fazer, quanto em resultado do porquê fazer. Eu faço para a glória dele e faço para que as pessoas deem glória a ele. Então não espero pagamento, e o único pagamento que eles devem dar é glorificar ele. Então, conseguiram entender a amplitude, como é grandioso o projeto? E envolve uma mudança. Por isso nós vamos ver oração e jejum particular. Porque se você não ora e se você não jejua, não dá para fazer isso em última hora. Eu falei um dia desse, eu atendi uma pessoa e conforme o desenvolvimento do atendimento ia acontecendo, eu parei e pensei comigo mesmo assim, tem demônio. E não é um, são muitos. E se tiver possessão, a briga vai ser feia. Aí não dá para você parar e falar assim, só um pouquinho que eu vou ali orar e jejuar agora para me preparar. O que aconteceu quando os discípulos se depararam com os demônios e eles não tinham capacidade? Apanharam. O demônio veio e falou assim, olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você eu não sei quem é. E ó, então é por isso que eu tenho que ter preparo espiritual contínuo. Porque vem uma hora que a briga acontece. E aí, o que você vai fazer? Imaginou? Já você sai na rua e vai defender sua família. E você espera só um pouquinho, eu vou fazer umas flexões aqui para ficar mais forte, treinar aqui um boxe e tal. E o cara fica lá, não, tá bom, tranquilo. Eu vou esperar o senhor se preparar aí. É assim? Não. Eu tenho que estar sempre pronto. Porque na hora que aparecer o embate, eu enfrento. E aí ela diz assim, você não vai poder exercer hospitalidade sem oração e jejum. Porque quem precisa ser cuidado em hospital está enfermo, não é assim? É enfermo.
Então eu não posso esperar que pessoas sãs venham. Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E aí a próxima terça a gente vai ver a oração e jejum. Mais alguma contribuição, alguma pergunta? Então, dever de casa para vocês. Sim, Elias? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, né? Eu vou sentar lá perto, eu vou estar à direita, à esquerda. E Jesus fala assim, olha, quem define lugar é Ele. O que essa resposta quer dizer? Eu não consigo galgar isso com meu esforço próprio. Tudo que nós vamos receber as boas obras. Olha a definição de boas obras dada pela nossa confissão de fé sobre as boas obras e responde a isso. Esse negócio que é pequenininho, rapaz, é difícil de trabalhar com ele, né? Capítulo 16 das boas obras. Seção 3ª. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que sejam para isso habilitados, é necessária, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito para obrar neles o querer e o efetuar segundo seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Então, as boas obras não são uma operação minha, são uma operação dele em mim. Eu sou o instrumento. Então, eu faço boas obras, mas eu não faço de mim, eu faço dele. Ele opera em mim. Por isso que agora eu quero passar a dever para vocês sobre participação na igreja. Pega uma folha, faz 2 colunas. A primeira coluna você vai listar a data do ano passado referente a essa semana. Põe lá. Tanto do mês tanto do ano passado. E põe agora a data desse ano. Desse ano, tanto. Então, entre um e outro tem um ano. 365 dias se passaram entre uma data e outra. E agora, em cada coluna, você vai listar como você participou, conforme o que nós vimos aqui, na igreja. Lista. Depois que listar, leia. E aí se pergunte, houve interesse próprio? Houve busca de bajulação, de ganho, de resultado, de ser benquisto? Examine o seu coração mesmo. Faça isso. Tá? Faça isso. Porque às vezes examinando lá no fundo a gente vê assim, realmente nesse dia que quando eu fiz isso eu pensei em sair bem, aí o dito popular é bem na fita, né? Fulano me vê, né? Ele está lá lavando a louça, dizendo, aí a esposa passa, eu vou estar aqui lavando a louça para você e tal. É só para ficar bem na fita com ela, mas por dentro ele está morrendo. Então, examine-se. Segundo, em que grau você tem aumentado a sua participação? Quando você era infante, sua participação na casa era menor. Agora que você é adulto, ela é o quê? Geral, ampla e irrestrita. Quando você era pequeno, era o seguinte, você não precisava fazer comida. Precisava? A Isabela faz comida lá, Bruno? Almoço, janta? Não? Ela é praticamente um bebê, uma criança. Mas agora um adulto, se ninguém faz a comida, o que o adulto tem que fazer? Eu vou ter que fazer. Eu não posso ficar, né,
Se uma criancinha pequena não faz, a Ana Júlia não faz, o que acontece? Alguém vai dar para a Ana Júlia, você concorda comigo? Mas agora, se a Fátima não fizer, o que vai acontecer? Eu duvido muito que a Ana Júlia faça para ela. Por quê? Se espera que ela faça, mas não que a Ana Júlia faça. Porque não é responsabilidade nunca de uma criança fazer comida. Mas de um adulto, é. Então, o homem da casa tem cuidado irrestrito em todas as áreas, tudo. Desde recolher os brinquedos que uma criança pode fazer, até suprir materialmente e preparar a comida. Mas a criança já não abraça algo tão amplo. Quanto mais tempo de igreja, mais amplo vai ficando e irrestrito. Eu não espero que um membro novo, recém-convertido, seja presbítero. Espero. Porque a Bíblia diz que o neófito não pode, o novo na fé. Mas um cara que já está 30, 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, já é para ser presbítero há um tempão. Já não é um menino na fé. Já conhece a estrutura, sabe como é que as coisas funcionam. Né? Já imaginou, eu chego aqui no culto, gente, calma aí, deixa eu achar aqui, João, não estou achando. João, onde está João? O pastor da igreja tem que abrir a Bíblia em cima. Então, você vai olhar e vai falar assim, e agora? Eu tenho crescido em participação? Eu comecei com uma função assim. Será que a minha função aumentou? A responsabilidade cresceu? Os cargos são maiores? Se houve decréscimo, está errado. Está errado. Porque a gente tem que crescer, não tem? Não é, por exemplo, também em quantidade, nem a gente não pode falar assim, por exemplo, eu fui presidente de uma sociedade e agora eu não posso ser um membro? Pode. O que eu digo é, eu começo com coisas pequenas, por exemplo, o Raí, está na classe de catecúmenos. Esses dias ele chegou aqui e falou assim, pastor, eu posso abrir as janelas? Eu falei, pode. Ele veio abrir as janelas. Vocês concordam comigo que foi uma participação dele na igreja? Foi. Ele ajudou no preparo do ambiente. O culto aconteceu aquele dia com frescor, com ventilação, porque ele ajudou. Quando ele fizer pública profissão de fé, ele pode agora participar publicamente no culto. Ele pode orar, ele pode ler a Bíblia. Aí passa 10 anos. Será que eu já posso chamar ele para ser professor na escola dominical? Sim, 10 anos. Escola dominical, culto. Ele já aprendeu agora, ele já pode ser um professor. Eu vou chamar ele logo para dar aula para a classe dos adultos? Não, vamos começar com uma classe mais simples. E aí ele vai crescendo. Então, a amplitude vai aumentando. Eu já posso ter mais cargos de uma vez, eu posso ter cargos mais complexos. Se a pessoa tem muitos anos e ela continua fazendo, por exemplo, eu conheço gente que está na igreja há muitos anos, anos mesmo, estou falando de número mesmo, 30 anos na igreja. Aí chega e fala assim, não, irmão, pode orar hoje? Ah, não, orar não. Eu orar, meu Deus do céu, eu não posso orar. Bom, mas você quer que eu abra a janela? Mas a janela, até quem não é membro pode abrir. Mas orar, só quem é membro. Então ele precisa, né, crescer. Então hoje eu chego na Clarice, tem 3 anos, e digo, recolhe os brinquedos. Mas quando ela tiver com 17 anos, eu posso falar assim, lava a louça, toda ela, seca e guarda. Porque ela cresceu. Aí eu pergunto para você, você cresceu espiritualmente, não cresceu com o passar dos anos, o tempo, a vida na igreja? Também cresceu a sua participação? É importante você analisar isso. Então faça. Depois que você fizer, pense nas respostas, leia e releia de novo, se examine, ore. Se for necessário arrependimento, se arrependa. Se você estiver indo no caminho certo, louve a Deus pela graça dele sendo derramada sobre a sua vida e continue no caminho. Ok? Tarefa dada. Agora é só vocês executarem. Vamos orar para a gente encerrar?
Bondoso Deus, obrigado. Porque Cristo nos chamou para sermos servos. Nós nos alegramos em servi-lo. A grande alegria em nosso coração. Pois fomos criados para ser servos do Senhor. Mas o pecado nos afastou. Deixamos de servir ao Criador e passamos a servir a criatura. Por isso, a igreja é o lugar onde o Senhor nos chama a servir. Nela aprendemos novamente o nosso lugar. Nela nos tornamos servos, como Ele se tornou servo. Nela experimentamos o amor dEle, para o amarmos como Ele nos amou. Na igreja somos capacitados, preparados e experimentados para podermos servir a outros. Nos ajuda então, ó Pai, a crescermos na Tua casa. Sermos edificados para edificarmos. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que é servir a Ti, não só na Tua casa, mas também em todo lugar. Abençoa-nos e conduz-nos com a boa mão do Senhor. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, amanhã nós temos reunião de oração às 20 horas. Então, eu lembro a todos para participarmos. Temos um momento na presença do nosso bom Deus. Deus abençoe ricamente.